Será que um desenvolvimento na máquina é melhor do que o desenvolvimento com barra livre, que a gente está até, né, deixando de forma aposentada na academia? Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal, porque eu percebo isso entre os alunos, tá, pessoal da consultoria? Um abraço para vocês, meus queridos alunos. Quando você passa, às vezes, um treino com muita máquina, alguns, não todos, lógico, deixam um feedback do tipo: Leandro, é muita máquina, não é um treino ineficiente? Quando, na verdade, existe um fundo de razão aí, e é um fundo de razão histórico, do tipo, antigamente, as máquinas não eram boas, né? As máquinas relatadas pelos próprios atletas, às vezes elas não comportavam a quantidade de peso que eles queriam colocar, às vezes causava alguma dor articular, era um movimento travado, né? Ou às vezes era uma máquina que não tinha assim, uma ergonomia para pessoas de várias alturas, não tinha às vezes uma regulagem, tudo isso deixava o movimento muito ruim, muito estranho. Acreditava-se também antigamente que você, né, mexer com o equilíbrio recrutava-se mais fibras. E galera, a grande verdade é que isso aqui procede, tá? Porém, nós temos que lembrar que o nosso esporte é muito mais de força do que de equilíbrio, né? Então, a partir do momento que o equilíbrio está comprometendo a progressão, talvez seja interessante a gente fazer ali uma pequena alteração, ou um complemento, né? Porque nem tudo é 8 ou 80, né? Eu posso passar um pouco de máquina e um pouco de peso livre. Leandrão, quando é que eu sei colocar isso? Eu tenho um curso que está como montar um treino e periodização do zero, o link está aqui na descrição. Pois bem, é seguro dizer, tá, pessoal, que um treinamento que a gente tem máquina no lugar de um peso livre, né, no caso de um desenvolvimento, por exemplo, não necessariamente é um treino pior, tá? Não é necessariamente um treino pior. Eu particularmente acho bem importante que as pessoas consigam ter um aprendizado motor de fazer com peso livre. Eu acho isso legal, né, tanto para o dia a dia quanto para os resultados. Só que em determinados momentos é interessante a gente colocar máquinas, porque quando a gente coloca uma máquina, a gente tira um peso, olha que legal falar isso, tira um peso grande mental para se colocar um peso corporal maior. Como assim? Porque quando você está dentro de uma máquina, você que já treinou numa máquina, se você não percebeu, começa a perceber a partir de agora, ou pensa aí junto comigo. Você se sente seguro, você fala, bom, vou fazer aqui um desenvolvimento. Se eu não aguentar fazer, ele vai cair nessa trava aqui, tá tudo certinho, bonitinho, e eu vou socar peso e vou levar até a falha de forma tranquila. Agora imagina só eu pegar dois halteres gigantescos, né, que são muito grandes, por exemplo, eu lembro do dia que eu estava treinando, tava o Pacholok e o Zancanelli. Aí o Pacholok falou assim para mim, Leandro, tem como você dar uma ajuda aqui? Eu falei, lógico, Pachinho, pelo amor de Deus. Ele falou, você pega esse halterzinho para passar pro desenvolvimento do Zanca? Eu olhei pro halterzinho, era um halterzinho de 60 quilos. Eu falei, pá, eu não consigo passar um halter de 60 quilos, né? E imagina a pessoa equilibrar, imagina o punho, né, por exemplo, do Zancanelli para aguentar isso. Aí, acho que ele olhou para mim e falou, um coitado, né, um pobre, um rele natural, vai daqui, você tá me atrapalhando. Né, foi chamar alguém que treina, né, passou o halter de 60 quilos em cada lado, fizeram, e depois o Zanca tentou uma carga nova, eu vi isso, ele fez com 80 quilos, né, ele fez um desenvolvimento com 80 quilos. Imagina que qualquer torção que ele tiver aqui é uma lesão de punho. Então, não se trata mais de força, sabe, no tríceps e no deltoide. Ele precisa ter o punho, os dedos, a mão muito forte para conseguir aguentar. Então, imagina só o risco que ele se colocou ali para se desafiar. E lógico que eles têm os motivos dele, eu não estou discutindo isso, tá? Não estou criticando, não. Pelo contrário, estou trazendo aqui com forma de admiração. O halter que eu não consegui nem passar, o cara faz de um lado no desenvolvimento, é um absurdo. Mas numa máquina, por exemplo, para você fazer uma progressão de carga, para você tentar uma carga nova, seria muito mais confortável. Imagina, tem o mesmo peso equivalente aqui, ele vai tirar daqui e vai empurrar. Entende? Então a máquina ela é ótima, porque nos dias de hoje, com o avanço da engenharia na estruturação dessas máquinas, a gente melhorou muito, 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 muito. Tem um monte de ajustes, tem um monte de posições, tem máquinas de tudo quanto é tipo. Então, você ali tem ali você retira, né, uma preocupação de repente um acidente, de repente um controle de equilíbrio para colocar mais peso. E isso pode ser bem-vindo sim em algumas partes da periodização. Lógico que não dá para viver só de máquina,
né? Ninguém vai construir o shape do zero, o Mr. Olympia é de máquina. Mas imagina, se é eficiente para um atleta de alta performance, imagina para uma pessoa ali que está começando, que às vezes está um pouco insegura, ou que de repente está machucada. Então o desenvolvimento na máquina, a gente pode avaliar dessa maneira, tá? Ele é tão bom quanto o desenvolvimento livre, dado uma circunstância que tem ali uma exigência para isso. Mas, por exemplo, um desenvolvimento feito de pé, o famoso desenvolvimento militar, né? Ele trabalha muito do nosso abdômen, do nosso core, da nossa lombar, né? É um exercício que gasta mais calorias, porque você está fazendo ele de pé, então você tem uma preocupação com equilíbrio maior, você usa mais músculos mesmo para estabilizar, um pé para frente, outro para trás, pum, ergue a barra. Então são exercícios que podem ser muito utilizados, muito legal, e deve ser utilizado. Eu mesmo acho muito raro ver alguém fazer um desenvolvimento militar de pé, eu acho um excelente exercício, eu mesmo faço de vez em quando nos meus treinos. Só que, se eu quiser socar carga, é muito mais seguro eu fazer numa máquina. Lembrando sempre que se você quiser saber a execução dos exercícios de forma correta, tem vídeo aqui no YouTube, tá, pessoal? É só procurar Leandro Twin mais tema. E agora, eu vou deixar a indicação desse vídeo aqui, onde a gente fala de um bom treinamento de ombros, né, de forma completa, que atinja todas as cabeças, né? A cabecinha da frente é muito importante, a lateral também, e a cabeça de trás, não precisa nem falar. Então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui.